Então a gente vai ter uma câmera só, Larissa, apontando para você e uma câmera pegando nós dois. O que é um pouco excludente, haja vista que não é uma entrevista, é uma conversa, Sim. entendeu? Onde nós dois fazemos parte de um todo, entendeu? Então vai ser assim. Vou tentar duas coisas que eu vou fazer hoje. É tentar não falar entendeu e eu vou colocar uma contagem de entendeu no podcast. Vai me dar trabalho, para variar, óbvio. Tudo que eu invento me dá mais trabalho. Por exemplo, ficar caçando imagens de atores da Globo para mostrar personagens de novelas e fazer essa contagem de entendeu. Então, toda vez que eu falar um entendeu, eu não vou apagar ele. Ou talvez eu apague, mas ele vai ser contado, tá? Então, fique sabendo disso. Olá, olá, galerinha da internet, tudo bem com vocês? Galerinha da internet. É. Voltamos pra 2015? Voltamos para 2015. Yay! Estou saudosista, Natal chegando, saudosismos. Larissa, eu tenho alguns recados pra dar pra você. Você que está aqui conosco. Você já sabe. Caso você não tenha percebido, na semana passada e nessa semana que esse podcast está saindo, só teve um episódio. Por que, Larissa? Porque a gente tá com um tempinho um pouco apertado. Isso, a gente tá com um tempo muito limitado e a gente tá dando preferência, como várias pessoas estão vindo gravar conosco, estamos dando preferências para essas pessoas. Inclusive, essa semana vai ter mais 2 gravações ainda. Então, como o final de ano chega e a gente começa a trabalhar como burro de carga, então eu limitei um pouco, pelo menos a nossa gravação, de ficar parada pra gente ter mais tempo para editar Sim. e produzir os outros serviços. Porque como você deve imaginar, esse podcast que te diverte um pouquinho, ele não gera renda ainda. Futuramente, talvez, mas por enquanto não. Então a gente tem que dar prioridade pro que põe leitinho na boquinha da Leandra. Né? Porque senão ela passa fome. Aquele serzinho de luz maravilhoso, cheio de pistolagem. Ela tava brigando aqui comigo, Larissa. Ela queria gravar, gente. Ela vai gravar ainda. A gente vai gravar com ela Ninguém ainda. nunca explica que a criança ela é fofinha, ela é uma gracinha, mas ela é um poço de ódio também. Ela fica muito nervosa. Ela ficou nervosa porque ela queria gravar. Ela puxou isso de você, porque eu não sou nervosa de jeito, sou uma pessoa tão calma. Comenta aí, gente, se vocês acham que ela puxou de mim ou do Arlen. Dito tudo isso, Larissa. Eu tenho outro recado. Você tem recado? Tenho. Ah, Pra quem ainda não sabe, nosso podcast tá no Spotify, tá no YouTube e tá também no Google Podcast e no Apple Podcast. a gente não tinha falado A gente disso, não né? divulgou isso ainda no podcast. Então, não tem mais desculpa de falar que não achou o nosso programa, porque ele tá em todos esses canais. E puxando um pouquinho, porque a gente vai falar hoje, que a gente vai falar exatamente do mundo do podcast. Gente, desculpa, hoje a minha dicção não tá boa, por causa do aparelho. Mas no mundo do podcast, você sabe, Arlen, qual que é o local em que as pessoas mais ouvem? Acredito que deve ser no Spotify hoje. Mais de 60% utiliza o Spotify para adquirir conhecimento, se divertir com o podcast. Sabe por quê, Larissa? Eu sei por quê. Por quê? Porque eu acompanho podcast desde 2005, eu gosto dessa carteirada. Sim. Eu acompanho podcast desde que aquilo era mato Sim. e ninguém ia lá. Hoje todo mundo conhece. Mas o que acontece? O Spotify fez um investimento muito grande. Aí eu não sei dizer se é só no Brasil ou se é a nível mundial. Não, com certeza é a nível mundial. Mas ele, aqui no Brasil ele fez um investimento muito grande em pagar alguns determinados podcasters para publicar só na plataforma dele para divulgar mais o serviço. Né? E o Spotify hoje ele tem alguns podcasts exclusivos dele. Entendi. Alguns, antigamente chamava radiodrama, né? Podcast drama, talvez, não sei. Tô atrasado com as nomenclaturas, mas tem um lá, inclusive, se eu não me engano, o nome é Paciente 63, que é com o Seu Jorge fazendo um personagem e aquela menina
Mel Lisboa, Mel Lisboa que é da presença de Anitta mesmo, né? Isso. Ela fazendo a outra personagem da história que é contada lá. Porque é outra coisa também que eu acho que a gente nunca abordou é que o podcast, ele é uma versão atualizada do rádio, né? Então, tem dramatização, tem podcast de dramatização. Dramatização, é isso aí, a Não palavra é? que eu tinha esquecido. Não só podcasts de bate-papo. É claro que podcasts de bate-papo, de entrevista, estão no auge atual, né? Até porque o YouTube tem investido, principalmente esse ano, porque ele viu o boom de podcast por causa da pandemia, ele tem investido em conteúdos ligados a videocast, né? Que agora a gente tinha um podcast só de áudio, e agora nós temos videocasts, e os influencers estão percebendo a importância de se ter. E o porquê, vou contar por que eu falei assim, Warlen, vamos falar de podcast? Eu participo de um grupo... Que é inclusive o tema de hoje, viu, gente? Se você não entendeu isso, que a gente não falou, Exato. hoje a gente vai falar sobre podcast. Porque o que acontece? Eu participo, né, de alguns canais de troca entre influenciadores e pessoas que agenciam influenciadores, né? Ou que também que são social medias, enfim, que estão nessa área de marketing digital. Eu ri muito que teve uma assessora, que ela está começando agora, e ela ficou com uma dúvida com relação ao assessorado dela. Que ela virou e falou assim, o meu assessorado, ele quer investir em podcast, mas ele está em dúvida se vale a pena investir, se o mercado está saturado, e ele não sabe bem do que falar. E aí a gente ficou batendo papo, várias pessoas, né, vários especialistas, falando que super vale a pena, né? E aí eu vou citar alguns dados da pesquisa. Qual pesquisa, Warren? Pode pesquisa? Isso! Pode pesquisa. A pesquisa que existe desde 2010. A que eu tô aqui é a de 2019, 2020, tá, gente? Eu não sei se saiu 2021, 2022, porque eu não achei. Não deve ter saído, não. Ela geralmente é feita em 2022 e ela é feita num ano e é publicada no outro ano, porque leva tempo. É uma pesquisa muito grande e ela é qualitativa e quantitativa. Não, ela é... Gente, eu que adoro uma pesquisa, ela é chuchuzinho. Para quem não sabe, pesquisa qualitativa é onde tem opiniões, tem textos para a pessoa falar. A pessoa escrever, no caso, né? Então, vamos supor, você está respondendo uma pesquisa e tem lá uma questão aberta. Você lembra da questão aberta da prova? É isso. Então, ela é qualitativa. Quantitativa é onde você tem vote de 1 né? a 5. Múltipla escolha. E aí, isso é quantitativa. Então, essa é a diferença. A gente estava falando sobre essa pesquisa, né? Nós mostramos para ela que existia essa pesquisa, porque ela não sabia. E aí, o que falava na pesquisa? Vou fazer um resumo, gente. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até colocar um link para quem quiser mais informações sobre essa pesquisa. Mas a gente mostrou a Pod Pesquisa para essa assessora, que ela não conhecia, porque ela está entrando no mercado agora. E é uma pesquisa, assim, chuchuzinha, delícia de ver, exatamente, porque ela é muito rica em detalhes e em dados. E aí, o que falava de maneira resumida nessa pesquisa? E depois, quem quiser, a gente coloca um link para ela, enfim. Ela é muito extensa. Se você tiver interesse no assunto, é legal de você ver, mas... Sim, se não, eu vou fazer um resuminho básico. Isso. As mulheres, elas são as maiores consumidoras, tá? 60%. O público, ele é bem diversificado. Então, sim, você que está afim de fazer um podcast, por exemplo, com temática LGBTQI+, pode fazer à vontade, que você tem público para isso. A maior, igual eu já falei, né? A maior audiência ainda é o Spotify. Eu creio que essa pesquisa deve sair esse ano, de novo, porque pulou 2021, então deve sair em 2022, 2023, né? Ela deve mostrar um aumento do consumo pelo YouTube, porque a gente sabe que diversos influenciadores começaram a fazer pelo YouTube. Sim. Apesar que, bobo o influenciador que não utilizar as duas plataformas, né? O YouTube e o Spotify. A não ser que seja, igual o Ar falou, que o YouTube patrocine efetivamente para ter exclusivamente no canal dele. Então, ainda assim, eu acho que muitas das pessoas consomem até pela facilidade. Porque o vídeo, né, você vai prestar atenção.
E muita gente consome lavando uma louça. Eu sou uma pessoa que consumo, o Allen consome muito lavando louça, fazendo almoço. Então, o vídeo não dá pra gente ficar prestando atenção, senão vai queimar a comida. Pra quem vai viajar também, ou se não, né, grandes cidades, tem um percurso maior, tem engarrafamento, então as pessoas consomem podcast só por áudio por causa disso. Inclusive porque não é recomendável você consumir, até acho que fere a legislação de trânsito, vídeo enquanto dirige. Sim, né? É proibido. Então, eu não acho que o YouTube vai conseguir superar o Spotify. Até porque o Spotify também tem a função de vídeo. Agora quando a gente começou a publicar, a gente descobriu isso, né? Eu não sabia que tinha. Eu já tinha visto de músicas já terem o videoclipe, por exemplo. Só que quando eu vi, ainda estava na funcionalidade, creio eu, beta, e aí, tipo, tinha só os lançamentos do Spotify. Das músicas exclusivas do Spotify, por exemplo, né? Mas agora não, agora é para quem quiser colocar o vídeo, né? Tem essa opção. E não é em qualquer plataforma, não. Eu vi... Pesquisando, eu descobri uma plataforma que você faz o upload para ela. E aí ela já faz o upload de áudio e vídeo. Entendi. E aí a pessoa dentro do Spotify pode escolher, parece, se ela quer ver o vídeo ou não. Na verdade é fácil, né? Você põe para tocar, se você estiver olhando, o vídeo vai passar. Se você desligar a tela do celular, ele vai carregar só o áudio. E você ainda pode configurar, se estiver ouvindo por streaming de 3G, 4G, 5G. Para não aparecer o vídeo. Como é que chama? É dados? Dados. Dados móveis. Dados móveis. Aí ele não carrega o vídeo, ele carrega só o áudio. O vídeo, eu não sei se tá também, que a gente usa o Spotify pago, né? Então, pode ser que essa opção esteja só pro Spotify pago. Não sei. Isso aí eu já não vou... Não vejo vantagem financeira para eles. Não vou dar certeza, mas pode ser também. Não. A vantagem, inclusive, é vantajoso, porque você pode colocar uma propaganda de vídeo no meio do podcast. E aí você cobra mais. Então não, deve aparecer para quem quiser olhar. Só que a versão gratuita do Spotify tem propagandas, então provavelmente pode ter a propaganda em vídeo. Sim. Nunca vi, não sei, tô falando só de achismo, tá? Porque basicamente é assim que eu vivo. Eu vou ser sincera, agora eu vou até depois entrar no Spotify sem estar logada e vou sanar essa minha curiosidade. Mas outra coisa também, aí outro questionamento, né, era sobre se o mercado tá saturado. E não, gente, o mercado não tá saturado. Eu acho que desde que você tenha um conhecimento, né, uma informação bacana, que você traga pessoas que vão agregar valor ao seu conteúdo, tudo é válido, né? A gente mesmo experienciando o podcast, a gente consegue cada informação rica de coisas que a gente não imaginava, né? E o storytelling tá aí na moda, e o podcast, ele é podcast que contam storytellings maravilhosos. Projeto Humanos, que é do Mizanzuki. Isso. Ele nada nessa fonte de storytelling, né? Tanto que eu conheci o Mizanzuki através de você, né? Aí já vai mais uma informação de nerd de podcast, que o Mizanzuki, ele importou uma moda que já vinha há algum tempo nos Estados Unidos, que era de podcast de true crime, que é crimes reais, né? O que acontece? E isso vinha tanto na onda de podcast, quanto na onda de documentários. Pois é, olha que Aí bacana. quando começou a aparecer, para quem assina Netflix, por exemplo, aquele monte de documentário de crimes que aconteceram e deixaram pontas soltas e tal, começou a aparecer também de podcasts. Vários podcasts relacionados de true crime. Aí o Mizanzuki começou a fazer aqui também. Os primeiros projetos Humanos, que era o nome desse podcast dele, as 3 primeiras temporadas, não necessariamente era relacionada a crimes. E eu acho que não era um crime também que tomou notoriedade, né? Porque o caso em questão que eu tô falando era das bruxas de... Guaratuba. Das bruxas de Guaratuba. Isso. Ganhou notoriedade, Foi né? a 4ª temporada do Projeto Humanos. Ganhou notoriedade e depois voltou
a ganhar mais notoriedade por causa do podcast. Isso, o podcast dele fez muito sucesso, teve muita gente ouvindo, muita gente relevante ouvindo, tanto que parece que o caso foi reaberto. Entendeu? Surgiram novas provas, né, novas coisas com a investigação dele. E aí vale também... Alguém mandou... Spoiler, se você for ver o podcast do Mizanzuki, pula esse pedacinho aí, uns 10 segundos. Mas mandaram a gravação original pra ele. Pois é. De uma fita cassete sem edição. E aí o que tinha lá dentro da fita cassete vai deixar você enojado mesmo. Mas... fez tanto sucesso que a Globo comprou. Sim. A Globoplay, né? Sim. Comprou e fez uma série para a Globoplay e já encomendou outra série que está sendo feita, já que ele é o produtor, roteirista e um dos produtores, na verdade. E, se eu não estou enganada, a série tá no Grammy. Eu acho que ela está concorrendo a Grammy. E o Grammy sai amanhã, Olha que interessante. se eu não me engano. Parece que foi planejado a gente falar sobre isso. Pode estar errado. Posso estar errada, mas é o Grammy Latino, não é? É. O Grammy Latino é amanhã. E o Mizanzuki, ele é um cara que começou em podcast, Larissa. Ele começou, eu acompanho o Mizanzuki também já tem algum tempo, porque ele fazia podcasts de história. História... não historinha, história, que a gente História estuda. como Ciência. como ciência. Tá? Ele fazia podcast de história. Escutei um podcast engraçadíssimo dele com o João Carvalho sobre Mesopotâmia. Mesopotâmia. Muito bom, muito divertido. E tem outras maluquices lá que ele soltava. Hoje em dia ele é um cara sério, ele não grava podcasts engraçados mais. Eu já tive o prazer de fazer um curso de storytelling com ele. Ele é fantástico. É um profissional, assim, maravilhoso. Aí, voltando a falar de podcasts e da pesquisa, ainda em disparado, quem ganha como mais ouvido é o Nerdcast, que foi um dos primeiros podcasts, né, aqui do Brasil. E aí, acho que em terceiro lugar, posso estar errada, gente, depois eu olhar e o Ali escreve aqui se eu estiver errada. Mas em terceiro lugar é o Mamilos, que é uma adjacência, um spin-off do Nerdcast, porque o Mamilos é do... Caneca de Mamicas, Larissa. Ah, não, então eu tô errada. É o Mamilos é outro, então, eu confundo. Ah, tá. É. O Mamilos é o que a senhora via, não? Eu acho que é. Eu confundo os dois porque tem um nome parecido. Tem mesmo. Tanto é que quando saiu Caneca de Mamicas, eles brincaram que o Mamilos ia brigar com eles. Agora, lembrando disso, eu confundo os dois por causa disso. Se eu não me engano, o terceiro colocado é o Mamilos também, que é fantástico em conteúdo, riquíssimo. O segundo lugar, eu não lembro, gente. A gente pode pôr a lista aqui. Na verdade, eu vou pôr a lista aqui do lado da Larissa. Vocês não vão ver minha mão aqui, ó. Vou pôr a lista aqui. Aqui. Oh. Aí vai aparecer listinha aí da primeira à 10ª colocação. Acho que tá ótimo. Tá ótimo. Inclusive por indicações, gente, porque a maioria que tá aqui eu já ouvi, eu gosto muito. Claro que tem episódios que são... Umas pessoas gostam mais, outras menos, mas assim... Isso chama vida, né? Nem tudo é 100% ótimo. No geral, são conteúdos muito bons e muito ricos. E cada um fala de uma coisa, cada um pega uma temática, cada um pega um público. Eu tenho visto também o Joel J sendo muito indicado, né? Principalmente para negócios, para galera que tá a fim de marketing digital e negócio, também muito, muito bacana. Igual você falou, né? Muitos influencers estão entrando nessa linha de podcast. Então você tem muita gente fazendo podcast. Você tem aquele cara do Pai Rico fazendo. Você tem um monte de empresários fazendo. Sim. Você tem médicos fazendo. Sim. O Paulo Musi, por exemplo, que a gente já falou aqui. E o Paulo Musi é um cara que a mídia deu um boom na carreira dele, né? Foi. Os podcasts, inclusive, gente, ele é o rei dos podcasts. Tem um cara que eu sigo que fala só de TDAH. Todo o podcast dele é falando sobre TDAH. Entendeu? E quando você nicha seu podcast, as chances de você ter mais sucesso é maior, né? Claro. Como qualquer coisa que a gente já falou aqui, né? Eu acho que se você pegar a sua audiência e tentar entender o que ela gosta,
Você já tem um pontapé inicial do porquê que você vai falar no seu Exato. podcast, né? Na verdade, não é nem pegar. Se você já tem uma audiência, sim, é um negócio legal de fazer. Agora, se você está começando do zero, é ideal você estudar quem você quer, com quem você quer falar. Exato. Porque aí você vai tocar no assunto que vai atingir aquele tipo de pessoa. Entendeu? É importante a gente fazer esse estudo para a gente criar as personas para a gente atingir elas de maneira mais eficiente Exato. na hora de fazer um conteúdo digital. Serve tanto para podcast quanto para mídias sociais, que é o que a gente trabalha e fala muito aqui. Que foi exatamente a afirmação que eu fiz para aquela assessora que eu tô contando a historinha. Que eu virei para ela e falei assim, o que o seu influencer fala? Ele aborda que tipo de tema? Ele aborda viagens, ele aborda mundo pop, ele aborda maternidade, né? Algum público ele tem. Começa por aí, porque você vai trazer mais um produto para a sua audiência consumir, né? Não vá naquela, tipo assim, porque tá na moda podcast, eu vou fazer. Você tem que saber com quem você vai conversar. Quem vai querer te ouvir? Meu público é materno. Então, vamos trazer questões do universo materno. Exato. Inclusive, Fabi Santino, por exemplo, se tornou mãe na pandemia e ela tem ela criou o podcast dela falando de maternidade. E ela chama diversas influenciadoras para contar sobre a maternidade dessas influenciadoras. Não quer dizer que as influenciadoras têm a ver com o universo materno, mas, a partir do momento que você é mulher e que você tem um filho, você sabe falar de maternidade. Sim. Né? E aí ela traz especialistas também, à medida que ela acha interessante, de fono, sono infantil, enfim. Mas, no geral, são influenciadoras contando o seu lado do maternar. E a Fabi Santino não faz conteúdo só maternidade, igual a Flávia Kalina tem mais focado, por exemplo. Mas a Fabi Santino, ela não tem um público específico de maternidade, né? Ela é uma influencer de moda, beleza, assim como a Nina Santina, que é a irmã dela. Eu imaginei. Mas, a partir do momento que ela se tornou mãe, ela começou a fazer muito conteúdo de maternidade, baseado no que ela gostaria de ouvir e de aprender. E aí ela traz influenciadoras, ela traz profissionais para poder falar sobre o maternar, o universo materno no podcast. Ela achou uma brecha, e a galera queria consumir e criou o podcast dela, de maternidade. Mesmo o conteúdo dela não sendo exclusivamente sobre maternidade. Mas assim, como produtores de conteúdo e como podcasters agora, ou videocasters, vocês escolhem, você decide a nomenclatura. Enfim, é muito difícil a gente falar do mesmo assunto episódio pós episódio, Sim. porque não é que o assunto acaba, mas a cabeça cansa e a gente não consegue desenvolver mais em cima daquilo. Então é bom dar essa variada, até mesmo porque o seu próprio público cansa e enjoa Do conteúdo. quando você fica batendo na mesma coisa toda vez. Então, por isso que é interessante ter essa quebra de conteúdo mesmo, E né? outra coisa também, no caso dela, eu creio que foi uma coisa que aconteceu normalmente porque ela ficou grávida, então ela começou a consumir mais conteúdo de maternidade e o público dela queria acompanhar a maternidade dela junto. É o que acontece com toda criadora de conteúdo quando engravida. Então, ela pegou essa proposta e ao invés de levar para o conteúdo dela do YouTube, porque o canal, apesar do canal dela de podcast estar dentro do canal do YouTube dela, eu tô falando do roteiro padrão do canal. Ela criou um bloco. Esse bloco vai falar de maternidade. O restante eu vou jogar em outro bloco. Ela fez uma playlist voltada só pra maternidade. Para maternidade, Entendi. E aí criou um produto Aham. que ela vai falar de maternidade naquele produto, que é o videocast dela. E os demais conteúdos estão também no canal, mas em outra playlist. E aí ela acaba não falando tanto de maternidade no restante do canal dela.
Mas é bem bacana esse universo de podcast, porque a gente acaba conhecendo podcasts. Eu, pelo menos, conheci muitos podcasts por sua causa. Esse é real o maior meio de conhecer podcasts. A pesquisa também fala isso. Que a maioria das pessoas começou a escutar algum podcast por indicação de algum amigo. O que é muito engraçado, né? Que a gente está falando de um produto 100% digital, que a melhor divulgação dele É o boca a boca. é o boca a boca no offline. Exatamente. Não necessariamente no offline, porque você pode indicar para pessoas através de WhatsApp e tal, mas ainda assim, é uma pessoa, a melhor forma de entrega dele é uma É um pessoa boca a boca. referenciando outra. Exato. É basicamente o networking e o marketing marketing de relacionamento. Podcast, por que eu acho que ele é tão... Ele pega mais e conecta mais através de indicação? Porque depende muito do conteúdo que aquele podcast vai ter e do que a pessoa gosta de ouvir. Eu quero continuar esse assunto, mas antes disso eu tenho uma pergunta que é relevante à pergunta que eu vou fazer. É o seguinte, na Podpesquisa, fala o tempo médio dos podcasts? Não, Não fala? não. Tá, beleza. Por que eu acho que o podcast funciona muito melhor a indicação através de outras pessoas do que uma propaganda? Porque a hora que a pessoa vê que o podcast tem 1 hora de duração, porque é o tempo médio dos podcasts que eu acompanho, salvo exceções, por exemplo, como o Flow. Geralmente esses videocasts de São pessoal maiores. mais famoso, eles são maiores. Entendeu? Mas o padrão de um podcast é esse, é 1 hora, 1 hora e meia. É. Exceto quando é um podcast específico de algum assunto e tal, que é mais complexo. Mas a média é essa, 1 hora e 20, 1 hora e meia. Assusta. É. Porque a não ser que você vai ficar no seu carro no meio do engarrafamento que vai durar 2 horas, ou numa viagem que vai durar 2 a 4 horas, Sim. você ouvir um podcast de 4 horas de duração, ou que seja de 1 hora de duração, demanda um tempo. Sim. E como o nosso podcast é um podcast que ainda é pequeno, percebam, ainda é Ainda. pequeno, porque ele vai se tornar gigante em algum momento, eu converso muito com as pessoas que ouvem o nosso podcast, que são parceiros, são amigos, ainda já está começando a aparecer pessoas que a gente não conhece, mas ainda assim uma parte dá um feedback pra gente. Sim. E aí falaram, é muito Longo. tempo um podcast de 1 hora e 20. Uma coisa que ajuda também é eu entender melhor o porquê que a gente tem o feedback que o nosso podcast, que nem é um podcast grande, né? Que o Vênus, o Flow tem 4 horas, 4 horas e meia. E, gente, assisto feliz. Claro que eu não consigo assistir de uma vez. É muito difícil, né? Muito difícil eu ter 4 horas pra ficar, né, ali. Mas eu assisto feliz. Então, tamanho não importa tanto, não. Mas a questão é, por que a gente tem um feedback, às vezes, de que o conteúdo é grande? Porque a gente está tendo feedback de pessoas que não são tão acostumadas a consumir podcast. São pessoas que começaram, essas pessoas que me deram feedback, Começaram a ouvir. começaram agora. Exato. E aí vou citar um exemplo do podcast, da Algumas Podpesquisa. delas, Eu vou te dar um exemplo vou te dar um fato do Podpesquisa que pode ajudar a elucidar isso também. A idade média de pessoas que consomem podcast era de 29 e agora caiu para 28. Ou seja, mais pessoas estão consumindo podcast e a idade está caindo. Novas, né? Mais pessoas e mais novas, e a idade está caindo, a idade média, né? Então, vamos imaginar que pessoas... Então, por isso, porque não tem esse costume, né? De ficar tanto Não tempo ouvindo. não tem costume de podcast. Mas assim, você que está começando agora a ouvir podcast, fica a dica. Você realmente ouvir picado é algo que acontece, tá? Hoje em dia, pra gente ver filme em streaming, eu, por exemplo, é raro eu conseguir ver um filme numa sentada só. Sim. Até pra ver filme, eu vejo filme de 15 em 15 minutos. Demora uma semana pra ver um filme. É uma tristeza. E podcast agora, as pessoas mais velhas estão começando a ouvir, mas não quer dizer... Mas ainda assim é uma mídia que pega muito pessoas mais novas. Então, para eles, não é errado parar 1 hora, 1 hora e meia para ouvir. Não é
E o pessoal mais novo tem o costume de trabalhar ouvindo podcast. Exato. Porque também é algo que você acostuma, não é algo que você faz automaticamente. Mas olha que engraçado. A minha mãe estudava, na época que ela estudava, né? Ouvindo rádio. Uhum. Então, provavelmente, se a minha mãe nascesse nesta época agora, ela provavelmente estudaria ouvindo podcast. Eu também fazia isso. Não que eu seja da idade da sua mãe, mas... Trocou. É, né, gente? Trocou um hábito, né? Modificou o hábito, mas o meio é um. Mas tem estudos que falam que fazer alguma atividade ouvindo outra coisa, dependendo do que você estiver ouvindo, ele até te ajuda. Pois é. Mas aí o que é recomendado? É se ouvir uma música, por exemplo, instrumental, se a música tiver voz, se for alguém cantando, o ideal é que seja alguém cantando num idioma que você não compreenda. Ah, tá. Porque você vai associar aquela voz a som também instrumental. E aí a parte do seu cérebro cérebro, falei certo. A parte do seu cérebro que trabalha na cognição de leitura e raciocínio em palavras não é comprometida, entendeu? Entendi. Eu achei bem interessante quando E eu o vi entendeu do Arlen saiu novamente. isso. Né? Estamos no quarto, acho. Até o contador tá aqui. Mas, então, gente, estudar com podcast não vai ser muito efetivo, né? Não, não é. Eu, por exemplo, para ouvir podcast jogando videogame, por exemplo, tem que ser um jogo que não demanda para resolver um desafio, por Entendi. exemplo, lógico. Não dá. Porque tem que prestar atenção naquilo. Entendi. Eu faço coisas mecânicas quando eu tô ouvindo Isso. podcast. Por exemplo, lavar louça e tal. E quando eu tô com a Liandra, eu não ouço podcast, porque a Liandra me demanda mais atenção e aí, consequentemente, não dá. Trabalho criativo com podcast é muito difícil. Com música vai fácil, mas eu acho que é por causa disso. Porque você não presta atenção na letra, você Só na deixa só sonoridade. a sonoridade, pelo menos para mim, funciona bem, me guiar. Então, quando eu tô trabalhando, criando logomarca, quando eu tô criando alguma peça, eu gosto de colocar esqueci o nome desse estilo. Um rock eu gosto bastante, um Guns, um Twisted Sister, ou então aquelas playlists de Summer Hits, que geralmente é as Deep House Summer, Sim. que são músicas mais que meu consciente entende como músicas alegres. Entendi. Aí eu consigo trabalhar, mas é assim, é mais animação e tal. Podcast não pega, porque eu tenho que prestar atenção. Entendi. Outro podcast também que eu gostei muito, não consegui ainda ouvir todos os episódios, porque eu tive que parar por algum motivo e depois não consegui retornar, foi da Casa Mal Assombrada, lá da Jardins? Aquela da Casa de São Paulo, Ah, tá. e que afetou a vida da mulher que morava ali, e dos vizinhos. Uhum. É o tipo de podcast de true crime, né? Que no caso dela não é um true crime, mas é um podcast narrativo. Que é uma pessoa contando uma história. E no final das contas, o caso dela virou um true crime. Mas começou como narrativo. É um podcast narrativo que vai contando uma história, desenrolar. Esse do Mizanzuki, o Projeto Humanos, da 4ª temporada, eu falo que é da 4ª temporada porque as outras temporadas não me agradaram. O Projeto Humanos da 4ª temporada, que é o caso das Bruxas de Guaratuba, o storytelling do Mizanzuki é fantástico. É só o Mizanzuki contando pra gente uma história que durou 43 episódios de aproximadamente 1h30 cada. E eu tava grávida, gente. Cada episódio. Teve episódios que eu virei pro ar e falei assim, amor, põe no fone de ouvido porque tá me fazendo mal. É pesadíssimo, tem coisas muito pesadas. E tem episódios de True Crimes que foram... Mas vai envolvendo, é envolvente. É envolvente. O jeito que ele conta é muito bacana. Tem episódios de True Crime, podcasts de True Crime que foram traduzidos, os que fizeram sucesso nos Estados Unidos, trouxeram para cá. Eu não lembro o nome, mas eu vou colocar na descrição o nome da temporada, porque cada temporada tem um nome, e o link, para caso alguém tenha interesse de ouvir. É bem bacana também, que goste. Porque acaba que, depois que vira a história é horrível, ponto.
Mas quando vira o podcast, vira um produto audiofônico, né? Sim. Então vira, assim, uma história que pode ser vista num filme ou numa série. Tá contando uma história de algo que aconteceu. Então, são umas histórias muito bem contadas. Eu acho bem bacana. Tem que ter estômago, mas para quem gosta, é um carro-chefe para outros podcasts. Às vezes você começa com esse tipo de podcast e depois começa a ouvir entrevistas e aleatoriedades. Desculpa, te interrompi. É porque eu ia falar, porque eu já tive ideia de montar outro podcast há muito tempo atrás. Sim. Baseado Na verdade, a minha ideia era montar um videocast baseado num podcast americano chamado Welcome to Night Vale, que conta uma história. A história por trás do podcast é maravilhosa. É um radialista que está fazendo um programa de rádio. O programa dele tem em torno de meia hora, certo? E a cidade que ele mora é uma cidade louca. A cidade tem abdução de alienígena, o prefeito é um lobisomem, toda essa loucura do podcast. Só que não tem o prefeito, não tem o alienígena, é só o locutor da rádio contando as coisas que acontecem, passando a notícia. Entendeu? Então, de repente, ele tá falando, então o prefeito Cecil, acho que Cecil é o nome do prefeito, discursou para os moradores de Night Vale sobre o cristal que apareceu no meio da cidade. E é isso, é ele contando. E é muito engraçado. E coisas bizarras e teoricamente seriam assustadoras, mas do jeito que ele conta é bem legal. Então também vou deixar o link aí. É em inglês. Para quem tiver facilidade em ouvir em inglês, recomendo. Sim. Inclusive, se você estiver estudando, eu acho que é um exercício bacana de fazer. Tá? Mas é bem divertido. Welcome to Night Vale. E aí, eu acho que tem muita gente também que está começando a ouvir podcast agora e relaciona o podcast exclusivamente a entrevista, né? Uhum. E não tem diversos estilos. Podcast de review de filme. O Nerdcast, que a gente já comentou algumas vezes dele aqui, ele tem alguns episódios especiais dele que é de... Eles chamam de Nerdcast de RPG. Eu ia falar exatamente isso, o de RPG. Eles falam... Eles jogam uma sessão de RPG. Não é bem julgado e tal, porque no começo era pra ser, mas aí eles viram que não estava tão divertido e fez virar uma dramatização. E virou outros produtos. E, nossa, não sei se tá aparecendo ali. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Esse aqui é um produto. Pega ele aí pro pessoal ver melhor. Isso aí foi da última sessão que apareceu do Nerdcast de RPG. É baseado nos mitos de Cthulhu. Aí virou aí esses 3 livros de... Pesados. Pesadíssimos. 3 não, meu bem. 4. Calma, Larissa. Respira. Respirei. São 3 livros de romance investigativo, baseado no podcast, e um livro-jogo de RPG. Que por os mais velhos, porque isso é bem antigo, na minha época já não era tão fácil de achar, é um livro onde você vai lendo e ele te dá 2 escolhas. E é assim, se você escolhe tal coisa, pule para a página 50. Mas eu adoro, eu tive vários livros na minha infância, assim. Eu não tive acesso a isso, não. Nossa, eu tive vários, eu adorava, era o meu gênero favorito. Chama livro-jogo. Não sabia. E aí tem esse livro-jogo aí, que te dá essas opções, e você vai... até hoje eu nem abri ele. Aí eu já sei quem vai estrear. Cuidado. Mas, enfim, virou isso aí. Foram 4 ou 5 anos. Porque saía um episódio por ano de um especial de 3 horas de podcast, onde eles contam essa história. É um RPG, né? Tem um mestre, tem os jogadores, o mestre guia a história, e aí os outros integrantes do Nerdcast faziam cada um personagem, e era assim, então agora o que você faz? Não sei o que, então joga o dado para ver se você vai conseguir. Aí eles jogam o dado, e teoricamente o mestre tem acesso ao resultado desse dado, e aí ele conta o que aconteceu. Mas de uma maneira muito bacana, vira uma novela. Vira uma novela. Virou uma novela
uma radionovela fantástica de se ouvir, divertida, assustadora, dramática. Esse último episódio deles, essa última série do Nerdcast Cthulhu, na verdade eu tô tentando lembrar o nome, tem o nome certo. Caralho, ficou bonito pra caralho. Ah, tem até adesivo. Eu ganhei, né? Eu paguei caro por isso. Paguei caro. Veio um dado de RPG, Veio um dado. D20 viciado. Você só tira 18, 19 e 20 no dado. Fantástico. E você não conta não, sabe, gente, que pagou caro. Paguei. Ou seja, tá vendo, gente? Podcast dá dinheiro. Às vezes não dá com... Não, podcast dá dinheiro não. Esses caras foram os únicos que ganharam dinheiro. É. Na verdade, mentira. Tem uma outra turma americana que faz também não é um podcast, mas é um tipo de podcast, mas virou também, cresceu demais, que é uma live deles jogando podcast. E eles RPG. jogando RPG. Mas em resumo, Larissa, então podcast, você tem vários tipos de podcast. Não é só entrevista, não é só gente conversando fiado, você tem um monte de estilos. Tem podcast para todos os gostos. E até porque também, eu acho que uma coisa é bacana. Tem dia que eu tô afim de ouvir coisas sobre história. Então, eu vou escolher ouvir um podcast de história. Tem dia que eu quero realmente reviver ensino médio, com informações mesmo de história, geografia, enfim. Eu ouço outro podcast. Sim. Tem dia que eu quero saber sobre maternidade. Então, eu vou escolher um podcast de maternidade. Não tem essa do tipo, eu tenho que ouvir só um tipo. Posso escolher. Tem um monte de criador de conteúdo relacionado a podcast. Sim. Então você tem biólogo, você tem de tudo. Você tem tudo. Não, gente, e uma dica, assim, especial, principalmente para quem vai fazer prova, Enem, né, que acabou de passar. Às vezes, realmente pegar uma apostila e ler, reler, é cansativo. Quem sabe você tentar pegar podcasts que vão abordar temas que você está precisando rever. Até porque a apostila vai te contar o fato, nu e cru, entre aspas. E aí vai depender do professor e da sua curiosidade em debulhar aquilo. No podcast, você às vezes consegue ter visões daquele fato e análises mais aprofundadas que podem te ajudar na redação do Enem, por exemplo. Por exemplo, mais uma dica aí, hein? Xadrez Verbal Fantástico. é um podcast de política internacional. Ele não fala nada sobre política do Brasil, salvo raríssimas exceções, até para se manterem neutros de ataques. Imparcial Porque e tal. tem muita gente que não sabe ouvir uma opinião, né? Sim. Acha que todo mundo tem que ter as mesmas opiniões. Então, eu acho que para evitar problemas, eles não falam de política nacional. É só política internacional que eles abordam. E aí, esse é um podcast mais comprido, porque semanalmente eles abordam todas as notícias internacionais relevantes do mundo. E eles vão falando de bloco a bloco. E eles colocam também como isso vai influenciar o país. O Brasil não colocam? Eu acho que eu já vi. Costuma falar, dependendo da notícia. informação, eles falam o que pode acontecer. Com a gente, não relacionada à política, mas com a gente população. Sim. Porque são 2 estudantes de política internacional que fazem. Na verdade, um é estudante de história e o outro eu acho que é política internacional. Acho. Vou colocar o link lá embaixo também. Esse episódio tá recheado de link. E vai ser só link, porque eu não posso colocar card, porque card não aponta para link externo, Larissa. Sim. Então vai ser linkzinhos. Xadrez Verbal, muito bom. Inclusive, um dos participantes do Xadrez Verbal, de vez em quando, participa do Nerdcast sobre histórias. Aí eles já falaram sobre história medieval, história de invasões da Normandia. Gostam muito de falar sobre esses momentos históricos marcantes. E eu acho bacana esse tipo de conteúdo e eu acho o podcast mais palatável. Eu, pelo menos, tenho essa impressão que o podcast é mais palatável do que você lê na apostila, né? E aí você tem visões que, às vezes, você consegue relacionar assuntos que na apostila não é tão fácil de acontecer a relação,
Porque tem que vai, volta, enfim, fica mais difícil. E você tem um diálogo, um bate e volta, que você tem, assim, insights que você fala, poxa, né, bacana isso, que tem relacionado com tal situação, que pode desencadear tal. É mais fluido Uhum. para você entender essa narrativa. E, gente, fantástico. Eu, Larissa, com 15, 14 anos, se já tivesse essa imensidão de podcasts que abrangessem essas temáticas, nossa, eu ia surfar em ouvir conteúdo bacana para poder aprender as informações mesmo. Não, esses próprios Nerdcasts sobre histórias tem muito. Todo começo de programa eles fazem um pedacinho de feedback, né? O pessoal mandando e-mail, comentário e tal. Aí você. Hoje em dia eu acho que eu não reparo tanto nisso mais que eu pulo, porque, né, tem que economizar tempo. Né? Mas antes eu ouvia tudo. Tinha muito professor mandando feedback falando assim, eu dei aula sobre esse assunto e indiquei para meus alunos ouvirem, Eu já ouvi como complemento. que o professor passou como tarefa ouvir o Nerdcast específico lá, e eles tinham que apresentar um trabalho em cima do Nerdcast. Não foi nem em cima do conteúdo da apostila. Porque o professor achou que o podcast estava muito mais rico do que o que estava falando na apostila. É legal porque eles têm contatos muito bons. Então tem, eu acho que 2 professores de história lá, tem professor de marketing lá, De então biologia. tem biologia. O Pirula, que ele é muito famoso no YouTube, Sim. ele aparece lá, o Átila aparece lá direto. O Átila, inclusive, começou no Nerdcast. Porque, por algum motivo, eles se conheciam. Foi em 2006 o primeiro episódio que ele aparece. É bem legal. Eu conheci o Átila no Nerdcast. E também, por exemplo, eu conheci aquele dublador, Guilherme Briggs, pelo podcast, Sim. pelo Nerdcast. Ele faz vários trabalhos pro Faz. pessoal do Nerdcast. Inclusive, ele faz trabalhos como dublador, né? E ele também já participou de muitos Nerdcasts contando fatos curiosos. Sim, ele já participou de 3 Nerdcasts contando sobre trabalhos que ele estava fazendo, quando estava fazendo especial de algum filme, que ele participou da dublagem. E ele já participou contando como é que funciona a profissão dublagem, profissão dublador, né? Ele já participou, ele participou de vários. Inclusive, também, para quem tá querendo escolher profissão, Eles têm eles têm especial especiais profissões. Nerdcast Profissões. Já teve programador, dublador, aviador. Teve um monte de trem. Engenheiro. Porque tem hora que não é possível a gente... O ideal seria, né, que ao escolher profissões, você vivenciasse a profissão. Pelo menos um dia da profissão. Mas tem hora que não é possível isso. Mas você consegue vivenciar, de certa forma, através do podcast. E aí você vai ver se você vai gostar, se você não vai. Eles apresentam pós e contra. Eles têm podcast relacionado à ciência. E conta a realidade, né? Tipo assim, isso é bacana na profissão. Isso aqui tem esse problema. Você vai conseguir aturar esse problema porque você é apaixonado por aqui, essa parte aqui que é boa. Eu acho que isso, inclusive, facilita, se você fizer uma análise mesmo, se você ouvir fazendo essa análise, se tiver a maturidade para ouvir fazendo essa análise, facilita você escolher a faculdade, facilita um pouco você escolher o que você gosta na faculdade, o que pode ser que você vai gostar na faculdade, e na realidade da profissão, né? Porque tem aquela história da faculdade é uma coisa, a realidade da profissão é outra. Não tem como você comparar uma coisa com a outra. Na hora de você estudar é tudo muito bonito, porque tá tudo conforme as regras. Na hora de você trabalhar não é assim que funciona. Não é assim que funciona, Então, gente, a gente já tá um tempinho aqui falando, eu acho que tá bom. Porque já reclamaram que nossos episódios estão grandes. Vamos tentar deixar menor. Talvez até uma opção a gente começar a apresentar episódios menores. É menos tempo pra gente gravar. Sim. E talvez caia melhor no gosto popular, talvez, não sei. Vai ser sofrido pra mim, porque eu gosto de contar histórias, eu gosto de falar. Eu falo muito mesmo. Pode não parecer, porque eu sou tímida no dia a dia, mas eu gosto. Eu gosto de falar. Então
A gente vai ter especial da Larissa 5 horas contando Nossa, histórias. não. Entendeu? Aguardem. Especial da Larissa. Não. Quando eu faço assim, meu dedo aparece. Parece. Ah, mas eu não vou usar assim. Não vai ter especial da Larissa contando histórias de 5 horas, não. Gente, então é isso. Muito obrigado. Lembrem-se, eu tô deixando todos os episódios listados aqui na nossa descrição, tá? Então ali embaixo, porque eu não posso pôr o link aqui. Curta, compartilhe, envie isso para um amigo. Você quer que seu amigo comece a ouvir podcast? Mande um podcast dando dicas de podcast para ele. Sim. Podcast Inception, tá? E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau e até semana que vem. Tchau, gente.